Vamos falar aqui do hantavírus. Vamos falar do hantavírus. Muito bem. Aonde, vamos lá, primeira coisa, né, que a gente tem que entender é onde que surgiu o hantavírus, tá? Então a gente tem que voltar lá na Guerra da Coreia, tá? Anos 1950, entre 51 e 54, cerca de 3 mil soldados das Nações Unidas começaram a adoecer de forma misteriosa, tá? Febre, dores intensas, sangramento e tudo mais. Na época, a doença foi chamada de febre hemorrágica coreana. Tá? Esse era o nome, tá? da doença no final. O mistério durou mais de 20 anos e só em 78 que o virologista sul-coreano e a sua equipe conseguiram isolar o culpado. Eles encontraram o vírus nos pulmões de um pequeno roedor listado. Teve uma pergunta aí, aqui no Insta para mim, que é assim, que é quem que tá, né, qual que é o cara que começa a transmissão? É um rato, é um roedor, tá? É um roedor. Por isso que locais onde você tem muito entulho, essas coisas, e tem rato, é perigoso pra caramba, tá? Então, era aqui, ó, muito comum nas áreas rurais da região, e com a descoberta ocorreu. Ah, e como a descoberta ocorreu perto do rio, né? Nas margens do rio Hantan, na Coreia do Sul, ele foi batizado de vírus Hantan, tá? Ou o que a gente chama de hantavírus, beleza? Pensavam, né, que era um problema só ali da Ásia e tudo mais, mas com pouco tempo depois, isso aí acabou indo para as Américas e encontrou ali lugares, né, muito interessantes para ela se proliferar, tá? Na primavera de 1993 aconteceu um pequeno surto ali, né, de hantavírus na região ali que pega o Arizona, Colorado, Novo México e Utah, beleza? Que são que a gente chama de Four Corners nos Estados Unidos, tá? São estados que são extremamente secos, frios, né? Aonde esse vírus aí ele acabou se proliferando. Ele atingiu uma comunidade indígena dos Navarro, tá? E um desses índios aí acabou morrendo, tá? E mas ficou ali e tal, não parecia um problema muito distante e tudo mais, né? Mas depois da morte, né, desse índio Navarro aí é que a coisa começou a ficar mais complicada, beleza? Nas Américas tem um negócio muito interessante, tá? Esse vírus aí, ele dá muito nos Andes, beleza? Então tem isso, tá? Hoje a gente sabe que o hantavírus são vírus transmitidos por roedores. Cada tipo tem o seu roedor específico, tá? E o seu hospedeiro natural. Os ratos, eles não ficam doentes. Eles convivem pacificamente com o vírus, tá? Mas eles eliminam o vírus o tempo todo, na urina, nas fezes, eu vou tirar aqui porque tá travando, meu. Na urina, nas fezes, entendeu? Na saliva dos ratos, Vamos lá, vamos continuando aqui. Então, em acho que agora vai? Vai ou não vai? Começou lá em 1951, depois lá em 78, quando o cara ele acabou descobrindo, né, o vírus e tal. 93, quando morre esse índio Navarro, dessa região dos Estados Unidos. E aqui na América do Sul, esse vírus ele se propaga muito na região dos Andes, tá? Então tem muita gente que chama ele de Andes vírus, tá? Ele é conhecido como Andes vírus, beleza? Então, galpão, silo, lugar que guarda entulho, tudo isso é lugar aonde que pode ter rato, e tendo rato pode ter o hantavírus ali, beleza? Bem, o hantavírus ele é conhecido como o mestre das infiltrações, tá? Ele ataca as células que revestem o interior dos vasos sanguíneos, beleza? O pessoal diz que aquele lance de morrer de dentro para fora, né? O período de incubação é longo, tá? Pode levar de 1 a 8 semanas, desde o momento que você respirou o vírus até o aparecimento dos primeiros sintomas, beleza? A pessoa sente febre, dor de cabeça intensa, dores musculares profundas, principalmente na coxa, nas costas, muito cansaço, tá? Náusea, diarreia, tudo isso aí. O problema é que esses são sintomas, né, que acabam ficando tudo, não são sintomas, é como se estivesse ficando gripado, né? Mas você não tá.
E aí a situação sai do controle, aí entra numa fase cardiopulmonar, tá? Os vasos sanguíneos do pulmão, o vírus ataca aqueles vasos sanguíneos do pulmão, o paciente começa a tossir sem parar, beleza? E começa a liberar fluido, só que dentro do corpo. Então você começa a se afogar por dentro, cara. Deve ser uma sensação horrível, tá? Porque o líquido começa a sair pelos vasos sanguíneos, tá? A pressão cai pra caramba, o coração tenta bater mais rápido para compensar isso, não consegue, e o paciente acaba entrando em choque cardiogênico. Essa é a sequência aí do que acontece com o hantavírus. No Brasil, a taxa de mortalidade média é de 46,5%, ou seja, quase metade das pessoas que pegam o hantavírus morrem. Tá? E o pior de tudo é que não existe remédio para o hantavírus. Tá? Não há um antiviral específico que cure a hantavirose, e já tentaram usar vários tipos de outros remédios e não deu certo, tá? Então, o que você faz? Absolutamente nada. Você põe a pessoa na UTI e fica ali acompanhando ela, tá? O paciente precisa ser entubado para fornecer oxigênio, tudo de novo. Tudo, as palavras que eu vou falando aqui, todo mundo vai ficar lembrando da Covid, né? Tem que ser entubado, tudo mais, né? Então, é isso. E existe uma coisa muito interessante, tá? Sobre o hantavírus, que é o seguinte, que você pega o vírus do rato, dificilmente você pega de uma outra pessoa, tá? Então, por este pequeno motivo da gente não pegar o hantavírus de outra pessoa, o hantavírus nunca foi considerado como algo pandêmico, porque, obviamente, é mais difícil dele se espalhar pelo mundo todo. Então, se você tranca uma região ali onde tem muito roedor e tal, acabou. Agora, quando começa a passar de pessoa para pessoa, aí é que o negócio fica feio, tá? Então, o hantavírus ele sempre foi restrito a bolsões ecológicos onde você tinha muitos roedores. Mas é aí que tem o negócio. E é aí que é o grande problema para nós brasileiros. Porque tem uma cepa do vírus, do hantavírus, que passa de pessoa para pessoa. E ela fica onde? Nos Andes. Então, a variação andina, né? A variação andina do vírus do hantavírus, ele é como a gripe ou como o Covid-19. Por isso que o pessoal está juntando essas coisas todas. Porque o hantavírus lá, normalzão, ele não passa de pessoa para pessoa. Mas o nosso não, né? O dos Andes aqui passa. Obviamente que a transmissão não é igual ao da Covid, tá? Para você pegar de uma pessoa, você tem que ter um contato muito próximo e prolongado. Geralmente ocorre entre familiares que cuidam do doente, profissionais da saúde que estão sem proteção, tá? E o vírus ele é transmitido por gotículas respiratórias pesadas ou pelo contato entre fluidos corporais, né? Então, você tem que estar muito perto da pessoa para isso acontecer. Por isso que ele não tem essa coisa, né, de novo, pandêmica, né? Como isso. O potencial devastador do vírus andino ficou evidente lá em 2018, aonde numa vila na Patagônia, Argentina, tá? Ele ali foi lá e acabou com uma festa, né? Tá tendo uma festa de 15 anos é uma história muito triste, tá? Foi um surto de 2018, deu numa festa de 15 anos ali. Beleza? Então, essa é a história do hantavírus até então. Show de bola até aí? Estamos batendo 5.245 dispositivos conectados. Muito boa noite a todos. Chego, senta o dedo no like, só tem 2.400 likes, tá? Então, resumindo a história do hantavírus, surgiu lá na Coreia, no rio Hantan, em 1951. Em 78 ele foi isolado, descobriu que ele vem de roedor. Em 93 foi o grande problema dele nos Estados Unidos, matou um indígena navarro. E até então estava tudo tudo péssimo, né? Mas você só pegava o vírus do rato, por isso você não tinha uma pandemia, por isso esse vírus não espalhava igual o da Covid espalhou, até que descobriram que o vírus andino aqui, o dos Andes, ele passa de pessoa para pessoa, mas você tá muito próximo, você tem que estar muito isso aqui.
Por isso que a gente chega agora, em 2026, com o tal do navio. Tá? Com o tal do navio, que é o navio que chamou a atenção aí, é o MV Hondius, tá? Que é um navio aí que estava cruzando as águas geladas da Antártida, olha só, estava aí na costa da Argentina, né? Em março de 2026, ele partiu do porto de Ushuaia, lá no extremo sul da Argentina, com os passageiros aí para ver iceberg, para ver pinguim e tal. Mas o que atacou ele, né, foi o hantavirus. E aí o pessoal começa a fazer umas relações muito interessantes. Peste negra, Covid-19, hantavirus, tudo isso pegou em navio, né? Mas por quê? É muito simples, galera. Porque no navio tá todo mundo confinado e tá todo mundo muito perto um do outro. Imagina que tá tendo uma rave no navio. Você dança perto da pessoa. Vamos supor que você arruma uma namorada no navio, né? Você vai namorar bem perto dela, diga de passagem. Ó, beija a pessoa, abraça o outro, cumprimenta o outro, brinca com o outro, entra na piscina com os outros, bebe junto com os outros, se brincar, bebe no mesmo copo do outro, da garrafa do outro. O navio, né, sendo um lugar confinado, a chance de qualquer tipo de doença se propagar rapidamente ali dentro é muito grande, né? Porque na vida real a gente não vive bem assim, né? Não vive bem assim. Eles acreditam que encontraram o tal do paciente zero, nesse caso aí, que foi um casal de turistas holandeses, tá? E por quê? Porque antes de embarcar, eles participaram de uma excursão lá em Ushuaia, e eles podem ter ido numa região perto de um aterro sanitário para fotografar pássaros locais. Mas também eu vou te contar, hein, cara. O cidadão me sai da Holanda para fotografar lixão na Argentina, cara. Aí também é cada uma, né, cara? É cada turismo que não dá para entender, não, tá? E aí, numa dessa aí, muito provavelmente, eles pisaram, sei lá o que, em fezes de rato e se contaminaram, tá? E embarcaram no navio, no período de incubação eles estavam lá dentro e passaram para a galera esses vírus aí, tá? No dia 11 de abril, o cara faleceu, triste pra caramba, porque não tinha médico a bordo para cuidar dele e nem para identificar a causa do que tinha acontecido. E a namorada, lembra que é um casal, né? Então o cara faleceu e a mulher também faleceu no dia 27 de abril, tá? E foi só com a morte da mulher que a gente descobriu que ela tinha morrido por causa do hantavírus. E aí, imagina que você está num navio e surge a notícia de que 2 pessoas que estavam naquele navio morreram por causa de um vírus. O que você faria? Diga aí, chat. O que você faria? O negócio é o seguinte, né? O navio, ele fica isolado. Qual porto vai querer receber um navio depois de... Lembra, é que a gente tem que ter um contexto na nossa cabeça. Tem que ter um contexto na nossa cabeça que é o seguinte. Nós estamos falando isso depois do que a gente já passou por 2020. Tá? Então, assim, o preconceito com esse navio é muito grande. Nenhum porto no mundo, cara, quer receber esse navio. E imagina você dentro do navio recebendo a notícia que 2 pessoas que estavam lá dentro morreram por causa do rotavírus. Aí você já começa a pensar, caramba, será que eu fiquei... Pô, tudo bem, né? Cara, vamos partir do pressuposto que o cara era fiel. Mas vamos supor que ele não fosse. Pô, será que eu fiquei com aquele holandês lá? Será que eu fiquei com a holandesa? Será que eu bebi, estava perto dele? Será que eu abracei ele? Será que eu bebi perto dele? Será que eu bebi no copo deles e tal? Você começa a pensar nessas loucuras aí, tá? Então, o navio foi impedido, né, de atracar em vários portos europeus. Mais de 120 passageiros foram evacuados, tá? E americanos que estavam a bordo foram levados para a unidade de biocontenção no Nebraska. E aí começou toda a história, tá? Pareceu um filme de ficção científica, tá? Beleza? O que nós temos até agora é o seguinte, pessoal. 11 casos que estão ligados lá com o navio e 3 mortes lá dentro, tá? E ainda não sequenciamos o genoma do vírus para confirmar se é a cepa andina ou não que matou eles. Beleza? E aí a grande pergunta que você tem, que o pessoal tá todo mundo fazendo, que eu já vi aqui várias vezes, né? O pessoal perguntando,
Poderia atracar em Balneário Camboriú, é sacanagem, cara. Ai, ai. Podia atracar em Balneário Camboriú. Ai, meu Deus do céu. Olha o outro aqui, cara. Olha o outro. Cachorro transmite, eu como minha vizinha uma cachorra. Transmite não, cara. Fica tranquilo, tá? Ai, ai, viu? Nunca mais faço cruzeiro na minha vida. Também não é assim, né, gente? Também não é assim. Poderia atracar no Rio de Janeiro, na Bahia. Você é... Então. Até o momento é isso. Vamos lá. Muita gente está perguntando, né, se o hantavírus pode ser algo pandêmico, igual foi o Covid-19 e tudo mais. Tem a diferença muito grande. O Covid-19, o SARS-CoV-2, né, ele é transmitido através das vias aéreas muito facilmente, cara. Então, se nós estamos aqui num ambiente, nem precisa estar muito perto, mas nós estamos numa sala aqui, e eu tenho o Covid, e eu começo a espirrar, começo a falar mesmo, o vírus vai pela transmissão aérea. Tá? Ele vai pela transmissão aérea. Beleza? Já o hantavírus não, cara. Tá? O hantavírus não tem isso. Tá? Então, assim, ele não tem, né? Muitos especialistas estão falando por aí, pelo mundo afora, tá? A maior parte dos especialistas estão falando que o hantavírus não tem esta capacidade, vamos dizer assim, pandêmica, tá? E nós também não estamos em nenhum início de um surto grande, porque a gente sabe aonde começou tudo isso, foi dentro do navio, a gente conhece o paciente zero, a gente isolou o navio, a gente isolou as pessoas, a gente sabe o que está acontecendo, então está muito mais assim, tá? Então, basicamente é isso. No Brasil, como que a gente está? Beleza? A hantavirose, desculpa, não é novidade, é uma doença endêmica, tá? Ela existe e circula continuamente no nosso país há décadas, tá? O Brasil já registrou milhares de casos de 2013 a 2023. 13 mil casos suspeitos, centenas foram confirmados com uma letalidade até que é o lance da morte, né? Então, o problema, perguntaram aqui se ele é muito mortal. A mortalidade dele é 47%, é praticamente 50%. Praticamente 50% das pessoas que pegaram o hantavírus morreram. Tá? E aí tem várias variantes, né? Aqui no próprio Brasil. Tem a variante Juquitiba, Araraquara, Castelo dos Sonhos, Anjatuba, tá? Então aí você tem vários pontos do Brasil que você consegue pegar. Então, assim, vamos lá. Qual que é a grande diferença, né, do Covid para o hantavírus? O Covid, ele passava facilmente, mas a mortalidade dele não era tão alta assim. O hantavírus é muito difícil de passar de um humano para outro humano, tem que estar perto, pá, não sei o que e tal. Só que a mortalidade dele é altíssima, beirando a casa dos 50%. Tá? Então, não é no momento, tá, para se ter um pânico. Beleza? Tomem muito cuidado com isso, tá bom? Tomem muito cuidado com isso do que o pessoal vai estar falando aí. Não tem chance de ser algo assim, por enquanto, né? Por enquanto, a situação ela está controlada e é uma coisa aí que a gente já tem, é uma coisa endêmica, né? O que é uma coisa endêmica? É que a gente convive com ele já há muito e muito tempo.